Pai do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, pregador do mato, pastor Stanek, exposição no livro de Josué, no capítulo 10, e segue-se as nossas lições de todos os domingos, na nossa revista Estudando a Bíblia em Classe. É bom te lembrar que domingo que vem nós vamos dar um salto aí nessa lição e vamos para o capítulo 22 de Josué. Amém? Então hoje será o capítulo 10, então não vai ter sequência. Vamos dar um salto para o capítulo 22 de Josué. Nós temos uma lição muito importante, uma lição que é muito comentada no meio científico, enfim, é uma lição super importante, onde nós podemos ver a mão, a glória, o poder de Deus, o querer, o efetuar de Deus na vida do homem. Mas antes da exposição desse texto, quero te pedir, se inscreva no nosso canal, compartilha, dá aí o seu joinha, e Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar aí ao longo desses anos, com você que está como pregador do mato, pastor Stanek. Aquele abraço, Deus te abençoe, ilumine as nossas mentes nessa lição, onde vamos ganhar conhecimento na palavra de Deus. Josué, capítulo 10, do versículo 1 ao 5, nós vamos ouvindo Adoni-Zedec. Ouvindo. Mensageiros chegam para Adoni-Zedec e contam para ele o que havia sucedido. O que havia sucedido? Com as informações que levaram Adoni-Zedec, rei de Jerusalém, que depois vai passar a ser a capital do povo de Deus. Qual são as informações que chegam a ele? Josué e o povo de Israel destruíram a Jericó e a Ai. E mais uma notícia para somar. A terceira notícia foi: os gibeonitas fizeram aliança com Josué. Então são notícias que chegam ao ouvido do rei de Jerusalém. Não sabemos se é em tempo real ou se veio um mensageiro, depois veio outro. Só que o texto diz isso para nós, que o rei foi informado desses três fatos que haviam acontecido. Sabemos que na época não tinha tecnologia que temos hoje. Sabemos notícia da guerra na Ucrânia praticamente em tempo real. Tá certo que a primeira vítima da guerra é a verdade, mas mesmo assim nós temos informações ou desinformações. Mas temos mídia, temos vídeos. Mas na época não tinha, o mensageiro andava dias para levar uma notícia, uma informação, e chega a Adoni-Zedec essas informações. E a terceira notícia é que os gibeonitas se uniram a Josué, fizeram aliança. Os gibeonitas seriam, como diz um ditado popular carioca, a bola da vez. Eles seriam próximos a sofrerem a punição do juízo de Deus que estava sobre aquelas nações. Mas antes, eles fizeram um concerto, uma aliança com Josué, e agora o rei Adoni-Zedec está em aperto, porque Gibeão era uma cidade grande, maior do que Ai, fortificada, cercada, murada, e todos os homens eram guerreiros, valentes, homens de guerra. E isso trouxe medo a Adoni-Zedec, que está no versículo 2. Era uma cidade, como a Bíblia diz, tipo uma cidade real, mas, pelo que entendemos no texto passado, era governada pelos anciões. Os anciões governavam essa cidade. Até depois dos dias da morte de Josué lá em Israel, quando Josué morre, a Bíblia diz que o povo temeu ao Senhor todos os dias de Josué e dos anciões. Então, dá a entender que era governada pelos anciões. Versículo 3. Adoni-Zedec envia mensageiros a 4 reis, 4 nações, pedindo socorro. E o conteúdo dessa mensagem era: vem e me ajuda a ferir a Gibeão. Certamente, Adoni-Zedec, Jerusalém, era, vamos dizer, hoje os Estados Unidos, a primeira potência mundial. Então, quem não iria ajudar os Estados Unidos? E eles pedem socorro, e esses 4 reis prontamente vão atender esse pedido de socorro do rei Adoni-Zedec. E eles se unem, 4 reis, mais Adoni-Zedec, fica 5, e vão se unir contra Josué. Ou melhor, eles não se uniram para guerrear contra Josué, mas sim contra Gibeão, contra os gibeonitas. Se não me falha a memória, os aveus.
E eles se reúnem, fazem aquela colisão de reis, aquela aliança. E no versículo 5, eles cercam a cidade. Agora, Gibeão está cercada. Sitiada quer dizer cercada. Ninguém entra, ninguém sai. A cidade está cercada por um exército de 5 reinos. Deve ser muito homem, muita raça de homem. Aí no versículo 6, eu não sei se eles conseguiram sair antes da cidade ser sitiada, com certeza sim. Eu acredito que sim. Os gibeonitas enviam mensageiros a Josué, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque a cidade havia sido sitiada. E por que nós entendemos e por que deu tempo? Entendemos? Não. Pelo fruir da guerra, nós constatamos, nós vemos que deu tempo dos mensageiros chegarem lá, pedir socorro a Josué, antes da cidade ser destruída por completo. Um dos fatos eu já citei, a cidade era fortificada, murada. Não era chegar e invadir, tomar tudo como... Não tinha essa possibilidade. A cidade era fortificada, cercada, murada, assim como era também Jericó. Porque se Deus não derruba aquelas muralhas, o que acontece numa guerra nesse nível? Nós citamos até esse texto, Israel ficou sitiada durante 3 anos. 3 anos, e o rei de Israel querendo a cabeça do profeta, ele viu uma mulher dizendo, vamos comer teu filho hoje, amanhã a gente come o meu. Ficou difícil. Uma cidade sitiada, não entra alimento, não sai, não circula a economia, então a cidade vai se quebrando cada vez mais. Então a cidade ficaria cercada durante algum tempo, até eles conseguirem ganhar no cansaço, porque os povos são resistentes, alguns lutam, dão a vida pela guerra. Nós estamos vendo lá na Ucrânia. Nós não vamos se render. Estão lutando, estão guerreando. Então a cidade ficaria sitiada mais ou menos aí uns 3 anos. Então, por motivo da cidade ser murada, e os homens guerreiros atacando cá de dentro da cidade para fora, houve então uma resistência. Não era uma guerra simples. Por isso Adonisedeque arrumou uma coalizão para poder guerrear com ele contra Gibeão. Versículo 8. Versículo 8. Aí os gibeonitas vão lá pedir, Josué, vem nos socorrer, não abandone teus servos. Aí Josué vai receber de Deus as instruções. Josué vai receber de Deus as instruções para a guerra. Josué vai orar e Deus vai dar para ele as instruções da guerra. Eu quero que você pare comigo aqui agora. Vamos destacar aqui nesse momento um ponto de equilíbrio. Lembrando da frase que Deus nos deu, a falta de equilíbrio tem o poder de transformar um homem sábio em um homem tolo. Então Josué aqui agora ele está num ponto de equilíbrio. Por que ponto de equilíbrio? Porque vários pensamentos, várias hipóteses poderia vir, ou veio, com certeza veio, em memória, na sua mente, nos seus pensamentos. Aí ele precisa aqui de um ponto de equilíbrio. Quando você para pensar, para tomar decisões. E na verdade Josué para falar com Deus. Porque era uma decisão muito difícil, que só Deus para decidir esse ponto. Um ponto muito difícil, que Josué vai estar aqui nesse momento. Josué podia pensar, uma das hipóteses, podia pensar, nos enganaram, agora que se dane, que morram, que se dane vocês. Vai fazer a guerra de vocês estão pagando, sofrendo as consequências do que fizeram conosco. Vocês vão pagar agora. Ou Josué podia pensar, não, vocês acham que eu sou tolo? Estão armando uma emboscada e acham que eu vou cair nessa? Estou falando de hipótese. Claro que o homem, como líder, ele tem que pensar, ele tem que raciocinar. E com certeza, esses pensamentos viriam na sua memória, na sua mente. É uma emboscada.
Qual outro pensamento que podia vir? Deus agora está se vingando dos gibeonitas. Eles nos enganaram e Deus agora está se vingando deles. Deixa eles morrerem para lá, que se matem. São cananeus mesmo, já são condenados mesmo. Que se dane. Deus está se vingando deles. Mas Josué, embora esses pensamentos possam ter passado, eu estou falando de hipótese, possam ter passado na sua mente e muitos outros, ele toma a decisão certa de orar e buscar a Deus. Ele decide e buscar a Deus. Agora eu quero que você pense comigo. Pense comigo. Não defendo os gibeonitas, mas também não os condeno. Não os defendo pela mentira e não os condeno. Certo? Pense comigo. Se Deus quisesse acabar com os gibeonitas mesmo, fazer a justiça, eu quero acabar com os gibeonitas, como eu falei. Deus é soberano. E ele tem a vontade soberana e a vontade permissiva. Deus pode permitir eu ser enganado e eu ser enganado. E Deus pode usar a soberania dele e não permitir. Então nós temos essas duas ações de Deus. Quando ele permite nós errarmos e quando ele não permite, ele usa a soberania. E cá para nós, se Deus quer realmente destruir os gibeonitas, aqui é o ponto. Vai, Josué. Ou melhor, não vai, Josué. Não vai. Não vai. Deixa que eles te enganaram, agora eles vão pagar o preço. Não vai. A aliança não era com Deus? Então Deus podia desfazer essa aliança. Josué não. O povo não. Mas Deus podia desfazer essa aliança, permitindo os gibeonitas serem destruídos nesse ato. Mas nesse ato Deus vai provocar uma guerra, uma coalizão de reis, e Deus vai provocar uma guerra no centro. E vai defender os gibeonitas. Deus vai defender os gibeonitas. Deixa eu te falar o que eu penso dos gibeonitas. O que eu penso? Nosso cérebro, agora eu vou falar do ser humano, esquece a parte espiritual. Nosso cérebro, ele é programado para nos proteger, entre aspas. Você pode prestar atenção. A mentira está na ponta da língua. A justificativa está na ponta da língua. É ou não é? Tudo para te proteger. Quem quer morrer? O que você faria para não morrer? Os gibeonitas enganaram Josué, mas nós vamos ver na Bíblia, na vida real, mulheres comendo os próprios filhos para não morrer. Nós vamos ver amigos que ficaram presos no gelo, matando um companheiro a gilete e comendo aos poucos até vir um socorro. Nós vamos ver amigos que ficaram presos numa caverna porque uma pedra rolou e tampou a boca, e eles tiraram a sorte no dadinho. Não sei em que eles tiraram a sorte. E um deles serviu de alimento. Pedro, para não morrer, negou o Senhor Jesus 3 vezes. É claro que depois ele vai receber graça para morrer crucificado. E ele disse: eu não quero morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Então, a pergunta é: o que você faria para não morrer? Os gibeonitas enganaram a Josué. Quando a chapa esquenta, nós fazemos qualquer coisa para não morrer. Ainda mais eles ouvindo a lei de Deus, a voz de Deus em Deuteronômio 20, se não me falha a memória, a partir do versículo 10, 11. Deus falando que aqueles povos teriam que ser exterminados. Aí vem, Jericó cai. Ai, cai. E eles veem o que foi feito de Ai de Jericó. Ruína. Monturo. Não podia restar uma viva alma. O que você faria para não morrer? Aí depois, sequência, nós vamos ver gibeonitas. Gibeonitas, pelo menos um lá nos Valentes de Davi. Você vai ver um gibeonita. Você vai ver os gibeonitas que serviam no templo, voltando do cativeiro, lá em Neemias, junto com os sacerdotes, servindo ao Senhor. Tá?
Eles serviam ao Senhor no templo. E você vai ver as gibeonitas antes, na época de Salomão, servindo no templo. Então nós não podemos pegar e jogar, por exemplo, você está com um copo de vitamina, aí cai um mosquitozinho pequitinho. Aí você pega o copo de vitamina e joga todo fora por causa daquele mosquitinho. Não, tira o mosquitinho e bebe vitamina. A gente não pode jogar todos no mesmo saco. É claro que tem aqueles que não se convertem, não vão se converter. Tem até no nosso meio evangélico pessoas que estão, mas não são. Jesus fala sobre isso. Muitos virão em meu nome. Então a gente vai ver as bionitas que, creio eu, que se converteram. Senão nós vamos ter que condenar Nínive, nós vamos ter que condenar muita gente aí, que alcançaram a misericórdia e a graça de Deus. Então a gente não pode juntar o pacote de bionitas e condenar. Beleza? Então eu não aplaudo a ação deles, mas também não os condeno. Porque a pergunta é, o que você faria para não morrer? É só a morte encostar. Aí vamos ver do que nós seremos capazes. Eles foram capazes de enganar a Josué e vir com o nome do Deus de Israel. Mas muitos deles realmente serviram ao Deus de Israel. Claro que é uma história que não se resume no que eu estou falando. Toda história tem um ponto positivo, um ponto negativo, mas não podemos condená-los na sua totalidade. E hoje em dia também, pelas ações do homem, nós não podemos dizer quem vai para o inferno e quem não vai. Porque Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. Eu ouvi uma história de um pastor que disse para um homem, se você não aceitar Jesus, não se converter, você vai para o inferno. Aquele homem sacou uma arma e deu um tiro nele e falou, então vai você primeiro. Pá, pá. Misericórdia. É a ignorância que muitos têm ainda em não saber pregar o evangelho. Então ninguém pode ser condenado pelos seus atos. Ninguém pode ser condenado pelo homem. Só Deus. E Deus livrou os gibeonitas daquele juízo. Não sei do juízo final. Eu acredito que muitos deles se converteram. Depois Saul destrói uma cidade, ali que os gibeonitas estavam. Vamos ver lá na frente Deus cobrando. 3 anos de fome. Tem outras alianças, outros acordos que foram feitos, que arrumou rolo até hoje. Um dos acordos foi Abraão aceitar deitar-se com Agar. Ismael está aí arrumando rolo até hoje. Os descendentes de Ismael arrumando rolo até hoje. Então, vamos prosseguir a exposição? Josué veio de repente, versículo 9. De repente, o inimigo não estava esperando. Talvez Josué, pelo que nós entendemos aqui, chegou lá pela manhã. Andou a noite toda, não sei se correu, com exército. Subindo, a noite toda. Você imagina. Chega de manhã e pega o inimigo de surpresa. Tudo voltado para a cidade de Gibeão. Josué chega possivelmente por detrás, como se fosse uma emboscada. O exército de Israel chega e pega o inimigo de surpresa. É o desafio que nós temos que ter. Você quer vencer a sua guerra? Quebra a rotina. Porque o nosso cérebro é uma máquina, posso dizer assim, uma máquina de reprodução de padrões. Ações, atitudes. Nós gostamos de repetir todo dia as mesmas coisas. Nós gostamos de fazer o que todo mundo faz. Josué é um camarada que nos dá um exemplo de quebrar a rotina. Levantar de madrugada, caminhar a noite toda, mandar 30 mil homens à noite, no outro episódio de Ai. Ele é para nós um exemplo disso, de quebrar rotinas. Você vê todo homem bem-sucedido na vida. A Bíblia diz, um pouco encruzando os braços, a necessidade de sobrevirar como um ladrão armado. Todo homem bem-sucedido na vida pode estudá-lo, ver a sua biografia, como nós temos aí o melhor jogador de basquete do mundo. 5 horas da manhã, ele estava
treinando, quebrou a rotina. E outros perfis, outras biografias de grandes homens que deixou a procrastinação de lado, que é a preguiça. É você quebrar a rotina. Você tem coragem de acordar às 5 horas da manhã, o teu cérebro vai te defender. Ele vai dizer, não, para você não dá, você tem que descansar, você tem que dormir. Ele trabalha para supostamente te defender. E isso é bom, isso é ruim. Por isso que Jesus diz, o inimigo do homem está na sua própria casa. O inimigo do homem é ele mesmo. O seu inimigo é você mesmo. Por quê? Nós temos que lutar para quebrar os padrões. Aquilo de todo dia. Todo dia. Todo dia, mesma rotina. Desafio. Chegou do trabalho, cansado, vou dormir. Tem que desafiar. Muitos querem ser pregadores, querem ter outra atividade na vida, palestrante, professor, mas não quebra a rotina. É só aquilo. Se quer vencer na vida, tem que entrar na guerra. E a guerra não é contra o outro, é contra você mesmo. A nossa guerra é contra nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso e perverso. Jeremias 17, 9. Então Josué é esse homem que quebra a rotina. Tropa, vambora! Devia ser umas 6 horas da noite, ele quebra a rotina e sai para a guerra, para poder pegar o inimigo de surpresa. Após ser orientado por Deus. Vai, sobe, porque eu já dei nas tuas mãos. Então nós temos que quebrar a rotina. Não é fazer o que todo mundo está fazendo. O que fazer é você fazer o que ninguém faz. Chega do trabalho, tô cansado, vou dormir. Quer ser um pregador. Quer ser um professor. Quer fazer faculdade. Como é que faz faculdade sem estudar? Como é que termina sem começar? Eu comecei agora, estou quebrando uma rotina. Eu gravo mensagens e agora estou quebrando uma rotina fazendo a exposição do livro de Josué. As lições nossas da nossa revista, que o Senhor deu ao pastor Manuel Moreira da Silva, estudando a Bíblia em classe. Muita gente vai perguntar, quem és tu? Quem és tu? Não foi isso que perguntaram ao Senhor Jesus? E eu vou responder, servo do Deus Altíssimo. Só isso. Pregador do mato, ninguém. Quem és tu? Isso que perguntava Jesus. Com que autoridade você está fazendo a exposição da Bíblia? E precisa de alguma autoridade, a não ser a do Espírito Santo de Deus? Ser humano é assim mesmo. É assim mesmo. Mas essa pergunta vai ser feita. Quem é o pregador do mato? Eu já te digo, ninguém. Servo, simplesmente servo do Deus Altíssimo. E não quero me aparecer, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que quer se aparecer, não me representa. Então sou um representante legal do reino de Deus. E como representante legal do reino de Deus, o que é que o Senhor espera, pastor pregador do mato? O que é que o Senhor espera do público? Eu prego para o mundo, está na internet. O que é que eu espero? Eu espero o que Jesus falou. É fama, sucesso? Não. Vós sereis perseguidos, sereis odiados. A fama, sucesso, quando você prega o evangelho persuasivo, quando você faz uma maquiagem na verdade. Mas o que eu prego? Ficarei famoso, porque eu represento o reino mais importante. Mas não é isso que eu espero, com toda a sinceridade do meu coração. Amém? Então Josué é esse camarada. E ele já vai chegar entrando na guerra. Já vai chegar entrando na guerra, vai se cumprir o que Deus usou o profeta Isaías há muitos anos depois, que diz assim, Isaías 40, 29. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É isso que vai acontecer. É esse Deus. Dá força ao cansado. Deus renova a força daqueles homens que subiram durante a noite. Subiram montanhas durante a noite. Certamente passaram por vales e montanhas. E lá vai. E agora chegam na guerra. E Deus renova suas forças. E se cumpre aí o que está escrito aqui. Agora no capítulo 23, versículo 9 de Josué, vamos ler. Eu quero ler com você o versículo 9 e 10.
Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós, até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Josué está lembrando dessa guerra, possivelmente, e está dizendo, um só homem vai perseguir 1000 homens. Um exército, uma minoria, com Deus, vai se tornar uma maioria. Israel era como um exército de ovelhas. Olha só, o bichinho de Jacó. Um exército de ovelhas conduzido por um leão. Glória a Deus. E quem é esse leão? O leão da tribo de Judá. Senhor das guerras. Aquele que venceu a grande batalha do Armagedon. Aleluia. Um exército de ovelhas comandada pelo leão. Leão da tribo de Judá. Não era força humana. Era o poder de Deus. Deus é o Senhor da guerra. Glória a Deus. Então um homem perseguir 1000. Lá na frente nós vamos ver isso acontecer. Não só uma vez. Nós vamos ver Sansão matando 1000 homens com uma queixada de jumento. Nós vamos ver outro homem, que agora me falha a memória, derrotou um exército para defender a sua vinha, a sua parte. Nós vamos ver Deus em ação, na guerra, lutando pelo seu povo. Então tá aí, Josué 23, 9 e 10. Com certeza ele está lembrando desta guerra. Versículo 10, a ação de Deus. A ação de Deus deixou aquele povo conturbado, quer dizer, perturbado, sem aéreo, sem saber o que fazer, se corre, se deita, se guerreia. Eles ficaram conturbados, perturbados, sem saber o que fazer, para onde ir. Como diz o ditado, quem sou eu? De onde vim? Aonde estou? Para onde vou? Então era essa situação que se viu o homem conturbado por Deus. Uma ação de Deus em favor do seu povo. Eles ficavam desorientados. Aí o versículo 10 também diz, o Senhor os feriu com grande matança e os perseguiu. É claro que aí Deus está usando o exército. Deus, o leão, olha só, o leão da tribo de Judá está lutando com cada homem. Cada homem está destruindo o exército do inimigo. Versículo 11. Versículo 11. Deus os feriu com pedras, grandes pedras. Segundo os estudiosos aí, Deus fez chover saraiva, pedras do tamanho de um ovo de avestruz. Um ovo de Páscoa desses grandes aí que inventaram. Mais ou menos o tamanho de um ovo de avestruz. Deus os feriu. E essas pedras os matou mais do que os que morreram na espada, na ponta da espada. Então Deus os fere com pedras, causando assim uma grande matança. E eu gosto de lembrar que essa matança seria juízo. E não acabou, não acabou. Porque nós temos vindo aí o juízo final. Por isso tem vários alertas. Vigiai, estejais atento, não sabeis o dia nem a hora. Temos vários alertas para o povo de Deus e para aqueles que ainda não se converteram. Não fizeram, eu não estou dizendo que os gibeonitas se converteram. Eu não posso fazer essa afirmativa a não ser alguns que eu citei. Mas todo homem deve fazer como os gibeonitas, abrir mão de tudo para viver para Deus. Abrir mão de tudo para viver exclusivamente para Deus. O sol está fechando aqui a minha tela, mas eu acredito, se Deus quiser, e mais para frente Ele vai nos dar um estúdio para nós estarmos mais à vontade. Apesar de que eu estou à vontade, estou feliz, porque a felicidade é você se contentar com o que você tem e com o que você é. E o que eu tenho agora? Eu tenho um celular, tenho a mata, cercado da natureza, o ar, atmosfera pura. Não existe nada melhor
do que você ser feliz, se contentar com o que você tem e com o que você é. A felicidade, como diz o Dr. Laí Ribeiro, é você aceitar o que você tem. E faz com o que você tem. Começa, porque aí vai ter um fim. Se você não começa, como que vai ter um fim? Então, futuramente, se Deus quiser, Ele pode usar alguém aí para nos abençoar. Nós teremos um estúdio, onde nós estaremos num ambiente aconchegante, mas nós estamos felizes com o momento. Amém? Então, o Senhor vai ferir o inimigo com grandes pedras, e eles vão tentar correr. Israel vai cercar. Aí entra em cena também, com certeza, os gibeonitas. Já pegam eles por trás, porque eles estavam cercando Gibeão, cercando a cidade. Aí Israel aparece. Com certeza eles viraram para guerrear contra Israel. Aí agora os gibeonitas, com certeza, vão sair da cidade e lutar junto a Israel. Que agora eles têm uma aliança. Mexeu contigo, mexeu comigo. É assim que funciona a guerra. Mexeu com um país que é membro da OTAN, mexeu com um, mexeu com todos. Isso aí é provocar a terceira guerra mundial. É só a Rússia atirar um míssil em um desses países, ali vizinho mesmo da Ucrânia, aí nós temos a terceira guerra mundial. Então Gibeão agora está guerreando, certeza, ao lado de Josué, com os homens de Israel. E o versículo 12 a 14, Josué vai ver um problema. Ele está numa guerra e o sol está indo embora. O sol está indo, mas ele precisa vencer a guerra. Existem muitos inimigos agora espalhados, tentando correr para suas cidades. Josué vê um problema. Fez os cálculos, possivelmente, e disse: não vai dar. Nós não vamos conseguir derrotar todos os inimigos. Nós não vamos conseguir. Aí vamos ver o que acontece quando deixa pelo menos um homem escapar. Pelo menos um homem escapar. Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1. Fala a memória, versículo... Vamos ler. Versículo 26. Vamos parar com essa mania de se não falha a memória, que a memória sempre falha. Ou melhor, às vezes falha. A memória é para processar. É de processamento, né, de armazenamento. Então sempre vai haver falha. Então vamos ler. Versículo 26. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade, chamou seu nome Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Então o homem que fugia da guerra, ele edificava uma cidade. Esse homem foi o seguinte: ele mostrou para a casa de José. Josué já havia morrido, então as tribos agora saem para conquistar o resto das terras. E esse homem foi visto pelos espias saindo da cidade de Betel, e os espias falaram para ele: se você nos mostrar por onde entrar na cidade, nós pouparemos você e a sua família. E foi o que aconteceu. Eles pouparam aquele homem, e esse homem veio edificar uma cidade. Então Josué queria e tinha a ordem de Deus destruir todos os cananeus, todos aqueles exércitos. Então, se Deus mandou, meu amigo, Ele vai dar o jeito dele. Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele te mandou fazer. Se Ele te mandou ir fazer uma obra missionária, vá, porque Ele faz milagres. E nós vimos alguns milagres. Missionário que foi mandado para o campo e não quis ir, porque não tinha dinheiro. Deus usou um, usou outro, falou vai, e ele não ia. E por último, Deus usa uma criança e ele sai. Isso foi uma experiência que eu ouvi. E ele sai, e quando ele está na rua, sem saber o que fazer para viajar, me aparece alguém falando em outras línguas para ele, deixa com ele uma maleta. E nessa maleta tinha todos os recursos que ele ia precisar para aquela viagem. Certo? Então Deus providencia os recursos quando Ele manda. O missionário também tinha que atravessar um rio. Ele não sabia como. Ele orou e Deus enviou o recurso. O recurso foi um crocodilo.
Ele viu aquela tora preta, Deus mandou ele subir. Ele subiu em cima e atravessou ele o rio. Quando ele olha lá do outro lado, que ele vai ver, era um crocodilo. Então, quando Deus manda, ele vai fazer o que tiver de fazer para você cumprir a missão, caso a sua fé não desfaleça. Daí você vai ver, nós vamos ver para frente, que Israel deixou de cumprir a missão. Mas Josué, ele quis cumprir a missão. Então ele vai orar. Ele vê um problema, eu tenho que destruir o inimigo, o tempo não vai dar. Já vai escurecer. E o que ele vai pedir a Deus? Aí desafia. É um desafio para a ciência, até hoje. Ele vai pedir a Deus, e Deus vai orientar ele, e ele vai mandar o sol e a lua parar. Mas a ciência diz que o sol não gira, que não se movimenta, que o movimento é a Terra. Eu fico com a Bíblia, eu fico com o que eu vejo o sol. Se Deus hoje, conhecendo o movimento da Terra, que a Terra gira, e o sol fica paradinho. Se Deus hoje, se tivesse a mesma guerra, a mesma situação, naquela situação ali no meio, envolvido naquela guerra, certamente eu mandaria o sol parar, porque é o sol que eu vejo fazer o movimento. É o sol que eu vejo de manhã lá embaixo, depois meio-dia ele está no meio da terra, e à tarde ele vai andando para lá, até ir embora, até virar noite. Então uma linguagem não é científica, é o que a gente vê. Então não ignorando a ciência, mas para Deus mandar o sol parar, para Deus fazer o sol ou a terra, sem complicar nada, para ele é a mesma coisa. Não existe coisa difícil para Deus. Aí, em termos de ciência, é a criatura querendo contender contra o Criador, e nós não vamos entrar nesse mérito. Vamos ver outra vez que o sol parou. 2 Reis 20, o sol não parou. Ele vai retroceder, mais ou menos aí vai dar 10 graus, porque o rei Ezequias disse, a sombra aí para frente é normal, mas retroceder é um milagre muito grande. Então o sol vai retroceder aí 10 graus, uma média de 40 minutos. Então são essas duas vezes que Deus mexe nos astros para atender o homem. Isso aqui foi muitos anos depois de Josué. O rei Ezequias quis um sinal. Ou melhor, o profeta ofereceu para ele um sinal. Um milagre. Terrível. E do versículo 16 ao 18, os 5 reis fugiram. Conseguiram fugir, saíram da guerra e ó. Mas alguém os viu dentro de uma caverna. Discretamente foi até Josué. E levaram a notícia. Os 5 estão escondidos dentro de uma caverna. Josué manda a ordem. Cobre a boca da caverna com pedras, devia ser pedras grandes, vários homens para rolar, de forma que de dentro eles não conseguiriam abrir, e ficaram presos. Presos até a hora do juízo, do julgamento. Do versículo 19 ao 21, Josué anima os soldados. Agora o sol está parado, a lua, e Josué anima os soldados. Não deixe que ninguém escape. Josué anima eles, Deus está conosco, e os exorta para não deixar ninguém escapar, porque nós já citamos as consequências de se um homem escapa daquela guerra. Seria um inimigo, futuramente, seria uma nação. Versículo 20, eles venceram seu inimigo. Destruíram todo mundo. Versículo 21, eles voltam ao arraial. Ninguém ousava falar. Parece que a língua travou dos cananeus. Ninguém ousava falar nada de Josué. Ou seja, ninguém ousava falar mal. Porque a mão de Deus, o leão da tribo de Judá, foi notório naquela guerra. Coisas extraordinárias. Nós vamos ver também coisas extraordinárias no juízo final.
juízo final. Está vindo aí. Só resta para nós se preparar para encontrar com Deus. Versículo 22 ao 27, nós temos a condenação, e nós vamos parar no 27. Nós temos a condenação daqueles homens, daqueles 5 reis. Versículo 22 ao 27. Depois Josué manda abrir a boca daquela cova, trazer aqueles 5 reis para fora da cova. Obedecendo a Josué, trouxeram aqueles 5 homens. Versículo 24, sucedeu que trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com ele foram, chegai-vos, ponde vossos pés sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Aí Josué vai dizer, não tenha medo. Oh, majestade, são reis, os homens são reis. Josué diz para eles assim, não. Então Josué lhes disse, não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Com certeza ali tinha mídia, que ia separar e espalhar isso aí para todos os reinos que ainda faltava, que nesse texto Josué continua a guerra. Essa guerra que vai continuar. Não os temais. Depois Josué os feriu, os deixou pendurado no madeiro, não era cruz, mas devia ser uma árvore. Esse procedimento de tortura de cruz passou a ser usado na época do Império Romano. Devia ser uma árvore assim, estirada. Aí eles penduravam esses homens naquela árvore para serem mortos e servir também como exemplo para todos que ousassem a afrontar a Israel. Então esse pé no pescoço tinha um simbolismo para ficar de exemplo, servir de exemplo para o inimigo. Depois Josué os feriu, enforcou. Versículo 27, sucedeu que ao tempo de pôr do sol, deu Josué, agora o sol está indo, né? Devia ser outro dia, porque eles desceram ao acampamento e agora voltaram para fazer esse julgamento. E lançaram na cova onde se esconderam, eles foram mortos e lançados naquela própria cova onde eles haviam se escondido. Então a lição é até o versículo 43 ou 41, mas nós vamos ficar por aqui até o versículo 27. O título aqui, no versículo 28 em diante, Josué vence mais 7 reis. E no capítulo 12, versículo 7, nós vamos ter a quantidade de reis aqui que foram destruídos por Josué. Só o título já diz, os 31 reis que Josué feriu. Aí vai estar nominalmente aqui. E nós estamos fechando essa exposição, lembrando que estaremos voltando no capítulo 22, não daremos sequência aqui no capítulo 11, talvez numa outra oportunidade, porque nós queremos dar sequência nas nossas lições, estudando a Bíblia em classe. Amém? Deus te abençoe. Faça o seu comentário, dá o seu joinha, se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito. E se quiser nos abençoar, fica à vontade. No nosso canal lá está o nosso Pix, na abertura lá do nosso canal, quando você visita o nosso canal. Que Deus te abençoe. Não estou pedindo nada, mas se Deus tocar no teu coração, claro que será bem-vindo. Deus abençoe, meu abraço e até o próximo, se Deus quiser.